Ó. Mas eu não vi só a cara dela, eu vi o mala da barra, ela sentada. Ariane, aproveita e deixa os seus contatos, Claro. É 21, né, Rio de Janeiro, 3017-0041. 3017-0041. Tem o site também, que é o arianemusic.com, Ariane com 2 N's, music.com. E ó, vou lançar só uma pergunta aqui, que eu quero trazer. Ela falou sobre romance, sobre amor ali na música. A gente falar sobre os limites no jovem adulto, aí nessa relação da conquista, aonde ir, aonde não ir. Mas agora é o momento que você e eu nós aguardamos. Ansiosamente, poderia dizer, se for algo de Deus, tá? Ansioso não é de Deus, né? Não. Mas a gente aguarda com o coração assim cheio de alegria, porque é o momento do nosso tema sobre sexualidade. Como aqui é um programa que nós temos acesso livre, nós falamos sobre tudo, porque nós somos livres para falar sobre isso. E eu quero convidar o nosso querido doutor Talvanes Parísio. Aê, garoto! Que saudade que eu já estava do senhor, doutor Talvanes. Verdade, hoje vocês todos também. Fique Boa à essa, hein? vontade aí, doutor Boa. Talvanes. Ô, doutor Talvanes, esse tema limites aí, nessa parte da sexualidade, dão boas perguntas, não dão? Tá. Então De deixa fato. o povo perguntar. Deixa perguntar, vamos Então lá. quem vai ser o primeiro? Vai lá, Dinho. A gente tem caminhado com jovens adultos, e o jovem adulto ele começa a dar prioridade aos estudos, à faculdade, né, à formação, e aí, em um certo momento, ele começa a orar e pedir a Deus alguém. E quando ele tem esse alguém, às vezes ele começa a abrir mão de alguns limites dele, em função do relacionamento, para não perder a outra pessoa, né? Está um pouco mais velha, aí fica com medo, e aí começa a abrir mão desses limites. Eu gostaria que os convidados falassem um pouquinho sobre isso. Doutor Talvanes, vai para o senhor, porque essa é a sexualidade nesse aspecto. Fala para a gente, porque é algo real. De fato, pergunta muito interessante, porque a gente vê hoje uma preocupação em realizar-se profissionalmente, realizar-se academicamente, realizar-se financeiramente, né? Os estudos vão se perpetuando, a necessidade de qualificação profissional cada vez mais exigente, e as pessoas têm, inclusive, esse dilema em relação tanto aos relacionamentos, quando estabelece um relacionamento sério, duradouro, com vistas realmente a um casamento e tudo mais, e até a vida reprodutiva, que é outra coisa também que aflige muito, né? Até onde esse limite aí de idade, de conveniência fisiológica para que você possa, né, ter filhos com segurança e com qualidade. Então, isso é uma aflição muito grande. Veja bem, é necessário que haja um planejamento, né? As pessoas sentem muita comunicação, um planejamento, que isso seja feito entre os possíveis, né, namorados e, efetivamente, casais, né, para que isso seja algo importante a ser exercido na vida dessas pessoas. Às vezes, as pessoas temem demais, né? O mundo está muito ruim, a educação está muito difícil, está tudo muito caro. Quer dizer, se você colocar na ponta do papel, você vai entender que casar, ter filho, essas coisas são coisas assim temerárias. Agora, se você confiar, né, na comunicação, primeiro com Deus, depois com seu parceiro, efetiva, honesta, né, você vai ver que, com um pouco de esforço de cada um, é possível, sim, estabelecer relacionamentos em momentos ainda que você tenha outras prioridades muito prementes ali, como estudo, né, efetivação de trabalho, mas é possível, sim. Né? Então, você tem que entender que, realmente, do ponto de vista fisiológico, aí procurar ajuda profissional para entender até onde vocês poderão esperar e ter realmente uma vida plena, satisfatória entre vocês, não só entre vocês, mas também como reprodutiva, os seus filhos. Não sei se respondi totalmente, enfim. A gente tem mais uma outra pergunta. Fala seu nome? Cíntia, dentro do casamento, fantasias sexuais, tem algum limite? Pois bem, as fantasias sexuais a gente tem que ter um certo cuidado com elas, porque hoje a gente vai ter que falar não só daquilo que está internalizado, como também de mídia, né?
Tem muita gente que utiliza a mídia. Eu não me satisfaço nesse quesito com o parceiro, aí vai para, por exemplo, a tecnologia de informática, né? Vai para o computador, né? Vai para os WhatsApp, etc., da vida aí, e começa a interação virtual. Não, porque eu não tenho nada físico com essa pessoa, então pode. Né? Também, né? Você tem que entender que quando você está com o seu marido, a sua esposa, com o seu namorado, sua namorada, não digo sexualmente com o namorado ou namorada, não, mas digo assim, quando está com ele, a questão da fidelidade não é apenas uma questão presencial física, você tem que entender isso muito além. Né? Você imaginar-se em situações com outras pessoas não é saudável, número um, para você, né? E nem para o relacionamento, porque isso, em determinado momento, vai gerar certas dúvidas e uma coisa terrível para a avaliação de nós, todos seres humanos, desde crianças até adultos. Comparação. A comparação pode trazer um juízo de valor muito perverso para si próprio e para o outro. Então, o limite aí é assim, deve ser compactuado. Tá? Quer dizer, você já pensou em fantasias? Pergunte-se ao seu marido, pergunte-se à sua esposa. Né? Você tem alguma? Vamos conversar sobre isso, e se houver dúvida, procure um especialista, procure o pastor, procure o psicólogo, procure alguém que possa esclarecer melhor isso, se houver dúvidas e se houver algumas coisas internalizadas do passado que possam prejudicar. A gente tem mais pergunta. Sim, Bárbara, né, meu nome? Para nós que somos, né, solteiros, namoramos, somos noivos, a gente espera o casamento para depois ter relação sexual. E aí, como é que fica? A gente, o tempo todo, amigos do mundo perguntam, mas se não gostar, como é que você vai fazer? Como é que fica isso? Pois é. Como é que fica, doutor Talvão? Veja bem. É o famoso test drive. Como é que fica isso? Exatamente. Test drive. Exatamente. Não há acesso livre para test drive. Não. Não. Pois bem, veja bem, quem é que prova que você experimentar vai resultar em algo positivo? Você já tem que começar com uma dúvida. Né? Vamos colocar em dúvida esse processo todo aí. Porque... Se o mundo tivesse assim, experimentando tanto, tivesse certo... Né? Veja bem, o que está acontecendo? Qual é a realidade atual? O pessoal faz test drive, o pessoal fica, o pessoal mora, tá certo? E depois, verdade. não gostei, tá certo? E aí fica, mora, etc, e tal, com 1, 2, 5, 10, 20, 30, né? Tem figuras aí, inclusive da mídia, assim, que o cara troca como se trocasse de camisa. Tá? Vai ser pesado aqui um pouquinho agora. É defeito de personalidade, vai desculpar. Porque se eu, homem, principalmente, acho que a mesma atração que eu tenho por carro, eu devo ter por parceiras, eu vou imaginar que eu tenho que trocar sempre o modelo do ano, correto? Tá, se eu parei na parceira de 18 anos, quando ela fizer 21, eu tenho que trocar por outra de 18 anos. Isso é imaturidade, número 1. Isso não traz felicidade em aspecto algum. Então, da parte da mulher, mas e depois, se ele não for o que eu imagino, né, se ele não é o príncipe encantado no cavalo branco e tudo mais, quer dizer, aí você vai colocar elementos importantes dos teus valores aí em jogo e em risco para que você sofra uma certa espécie de dominação, que é um combustível excelente para o abuso, que é uma coisa que eu acho que a gente devia abordar aqui também. Uma coisa interessante é que a palavra de Deus nos garante. Então, às vezes as pessoas, você é garantido por Deus, que se você seguir aquilo que o Senhor determinou para a sua vida, Ele vai te honrar. Então, vale a pena esperar, viu? A gente tem mais uma pergunta aqui. Fala o seu nome. Só a questão nessa construção que ele está trazendo é a questão do conhecimento, do diálogo também nessa área, porque se não verbaliza, eu tinha amigos que falaram assim, por que na prostituição você conversa, você fala, e na hora do casal, com o casal, você vai construindo o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu penso, o que eu não penso. Então, entender que não é prevalecer, né? É dialogar, entender os motivos do outro, entender os seus motivos, colocar com honestidade isso, e não existe, não tem que se prevalecer, tem que se encontrar um denominador comum. A pessoa, só um minutinho, a pessoa quando ela é madura, ela tem esses limites bem estabelecidos dentro dela. Exato. Então, quando acontece essa pergunta, né, a pessoa sabe se posicionar. Essa pergunta aconteceu comigo, por isso que é interessante eu dar esse testemunho. Quando eu era mais jovem,
Uma pessoa falou isso para mim. Ah, mas e se quando você casar, você não gostar da pessoa, você não gostar de tudo que vai acontecer? Essa pergunta aconteceu para mim. fato. E Então, o mundo ele nos pressiona muito. E muitas vezes as pressões do mundo fazem a gente ceder. E aí a gente deixa de cumprir os princípios, de ter valores, de abre mão dos limites. Então, quando você tem aquilo bem estabelecido dentro de você, você tem firmeza para responder. De fato. E qual é a firmeza para responder? A pastora já respondeu, né? A palavra de Deus nos garante. Exatamente. Então, na verdade, não existe essa questão de test drive, não existe Não, nada disso. Quando você ama de verdade, não tem como dar errado, né? E aqui, pode-se dizer que não tem fórmula, gente, mas existem, né, observações. Né? Por isso que assim, eu fico muito aflito para falar do quê? Da corte, do namoro, tá certo? Por que não tem que ter test drive? Porque você está matando a corte e o namoro. E por que a corte e o namoro são importantes? Porque é onde você vai conhecer os modelos internos da pessoa. Isso que vocês falaram aqui da área temporofrontal, existem trabalhos de 2001 e alguns de 1994 falando o seguinte, que a maneira como a criança é tratada, é criada na sua infância, pode modelar o cérebro dela nessas áreas límbicas aí, tá certo? Esse modelo vai trazer roteiros, scripts, que ela vai desempenhar durante a vida inteira, tá certo? Então, a maturidade começa ali e se desenvolve aonde? No próprio relacionamento também, aonde você vai observar a relação dessa pessoa com a família, a relação dessa pessoa com o outro, indícios de violência, indícios de possessividade, você é minha, você é meu, você não olhe para o lado. Então, gente, tudo isso é exercido quando você namora, nesse curso aí. Aí você vai aprender a conhecer a pessoa. Agora, se você vai para o test drive, você não conheceu nada. Você está partindo aí para o tudo ou nada. E não tem respaldo de nada. E eu sei que tem muita pergunta aqui. Tem, Vocês estavam ué. com os dedos. Mas, gente, o nosso tempo acabou. Mas semana que vem, doutor Talvandes está aqui para tirar as suas dúvidas. Você pode estar mandando as suas dúvidas também por e-mail, acessolivre@redesuper.com.br. E agora é aquele momento. Pode ficar aí, doutor Talvandes, não precisa de sair, não. Fica aqui com a gente. Não, o senhor continua com acesso livre aqui no programa. Ótimo. E agora é aquele momento também tão gostoso, tão inspirador, que é aquele momento daquela palavra de Deus para o seu coração, através do Léo. A questão do limite, Deus sempre estabeleceu limites. Até é interessante você observar que até Deus tem limite. Deus não tem contato com o pecado. Então, onde existe o pecado, Deus não tem esse contato, porque Deus é verdadeiramente santo. E no Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e ela ilumina os nossos olhos. E certamente essa parte da lei do Senhor que vai resultar em iluminar os nossos olhos exatamente para você perceber até onde você pode ir. É certo que iluminar os nossos olhos, primeiramente, no mundo espiritual, para que você possa perceber que você tem livre acesso a Deus para você falar das suas dores, das suas mazelas, das suas dificuldades, para você entrar no Santo dos Santos. Porque quando você não tem esses olhos iluminados pela palavra, você entende que é uma barreira que você não pode se aproximar do Senhor. Mas a palavra de Deus vem para derrubar tudo isso e dizer que você tem livre acesso, que você pode se achegar ao Senhor e se achegará até você também. E certamente com esse conhecimento, ele vai estabelecer também o limite físico, onde você vai saber exatamente o momento de se aproximar, de se afastar, você vai se preservar, entendendo que o seu corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. E, consequentemente, os limites emocionais, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela restaura a nossa alma. E quem vai determinar o seu dia, quem vai determinar o seu comportamento, não serão aquilo que as pessoas vão dizer, mas exatamente aquilo que Deus tem para você. Quando você não consegue estabelecer esse limite emocional, as pessoas começam a dirigir a sua vida, as pessoas começam a determinar o que você vai fazer. Então, o bom é você sempre ouvir aquilo que Deus tem para você. E se Deus estabeleceu o limite, porque no limite existe a segurança, no limite existe a liberdade. E liberdade só encontra dentro dos limites estabelecidos por Deus.